senador Luiz do Carmo protocolou nesta segunda-feira, 22, pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o parlamentar, o ministro cometeu crime de responsabilidade ao suspender o ato de nomeação do delegado Alexandre Ramagem ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal, nomeação feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. De acordo com o senador, o ministro visou sobrepor ao presidente da República quando decidiu suspender ato de nomeação privativa do Poder Executivo. A suspensão do nome de Alexandre Ramagem ocorreu no dia 29 de abril, um dia após a publicação do nome dele no Diário Oficial da União como novo diretor-geral da Polícia Federal. Logo após a nomeação ser suspensa por Moraes, o presidente Bolsonaro tornou sem efeito o decreto. Em seu lugar, foi indicado pelo presidente o delegado Rolando Alexandre de Souza, que tomou posse em 4 de maio. Na petição 2 de 2020, o senador Luiz do Carmo aponta que o ministro proferiu decisão monocrática quando deferiu a medida liminar apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista, que suspendia a eficácia do decreto apresentado por Jair Bolsonaro, e que o ministro tinha consciência do descumprimento de seus limites de jurisdição e ainda assim persistiu no ato, contribuindo com as crescentes tentativas de criar condições políticas para o afastamento do presidente. Outro ponto destacado pelo parlamentar no documento é a tentativa de subtrair o material do conhecimento do plenário do STF ao avocar os autos eletrônicos e extinguir o mandado de segurança logo depois de saber da nova indicação de Jair Bolsonaro para a diretoria da Polícia Federal. O requerimento agora segue para a presidência do Senado Federal, que deve analisar e decidir se vai autorizar ou não a instauração do processo de impeachment. Em sessão remota do plenário do Senado Federal no dia 9 de junho, o senador afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, antes de conceder a liminar, deveria ter verificado a legalidade e a intenção do pedido. O mandado de segurança protocolado não deveria ter sido recebido porque os partidos políticos só podem protocolar mandado de segurança coletivo para defender direito líquido e certo na defesa dos interesses legítimos relativos aos integrantes e com finalidade partidária, e não para interferir na administração direta de competência exclusiva do presidente da República. Pelo menos é o que a lei do mandado de segurança traz, disse Luiz do Carmo em seu pronunciamento. Para o senador, o presidente estava nomeando um delegado que possuía todos os requisitos legais para ocupar o mandato. É um delegado de carreira, de conduta ilibada, em um cargo indicado de exclusiva indicação do presidente. Havia somente uma denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, alvo inclusive de instauração de inquérito, ressaltou. As informações são da Agência Senado. Veja a participação do senador Luiz do Carmo no dia 9 de junho. Tentar aqui. Senhor presidente, senadoras e senadores, hoje eu protocolei uma denúncia com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Alexandre de Moraes, por haver indício de cometimento de crime de responsabilidade previsto na Lei de Crimes de Responsabilidade número 1079/1950. Conforme as provas documentais anexas ao pedido, consta claramente que o ministro se excedeu em sua atuação como ministro do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mandato de segurança protocolado pelo PDT. Um dos excessos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes no mandato de segurança, quando em uma decisão monocrática concedeu liminar para suspender a eficácia do decreto presidencial do dia 27 de 4 de 2020, publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de 4 de 2020, tornando sem efeito a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, doutor Alexandre Ramagem. Com isso, interferiu na legislação de competência exclusiva do presidente da República, respeitando a autonomia dos poderes. O ministro Alexandre de Moraes, antes de conceder a liminar, deveria verificar a legalidade e a intenção do pedido, até porque ficou claro o mandato de segurança protocolado erroneamente. O mandato de segurança protocolado não deveria ter sido recebido, porque os partidos políticos só podem protocolar mandato de segurança coletivo para defender o direito líquido e certo e na defesa dos interesses legítimos relativos aos integrantes e com finalidade partidária,
e não para interferir na administração direta de competência exclusiva do presidente da República, pelo menos é o que a lei de mandato de segurança traz. O ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Alexandre de Moraes, tem conhecimento da matéria e deveria interferir o pedido ou aguardar a apuração dos fatos, que embasou o pedido do mandato de segurança coletiva. Com essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes cometeu uma pedalada jurídica e interferiu na administração de competência exclusiva do presidente da República. Se de um lado existe fragilidade nas provas, sem base jurídica para processar o mandato de segurança, porque a ação era impossível de se vingar no Supremo Tribunal Federal. Haja visto que o mandato de segurança coletiva não visava defender o direito líquido e certo dos entregantes ou finalidade partidária, como manda a lei. Por outro lado, o presidente já estava nomeando um delegado que possuía todos os requisitos legais para ocupar o mandato. É um delegado de carreira, conduta ilibada e o cargo indicado é de exclusiva indicação do presidente. A informação de que estava sendo indicado para proteger o presidente 15 segundos. Não tinha sido investigada. Presidente, me dá mais só um minuto. Havia somente uma denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, alvo, inclusive, de instauração de inquérito. Outra pedalada no âmbito processual, quando o ministro Alexandre de Moraes, ao saber que o presidente havia revogado o decreto, que não é algo mais, evocou o processo de mandato de segurança e proferiu nova decisão, alegando perda de objetivo, e determinou o arquivamento dos autos, sem antes ouvir a Procuradoria-Geral do Ministério Público, com isso impediu que o processo fosse levado ao plenário, e suprimiu a instância superior e negou o direito do presidente Bolsonaro, pois no plenário poderia ser julgado questões residuais, tais como se o presidente pudesse nomear novamente o doutor Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Senhor presidente, já tivemos vários ministros de Estado e parlamentares caçados presidente pelo Supremo Corte. Dentro de um processo legítimo, então, essa casa também deve exercer sua prerrogativa de julgar e fazer valer a lei. Não resta dúvida, o pedido de impeachment é legítimo e possui todos os requisitos legais para o seu processamento. E os indícios de cometimento de crime de responsabilidade praticado pelo ministro... 15 segundos. Então, claro, as provas apontam para o recebimento e processamento. Quero pedir que os senadores que são juristas dão uma lida nessa peça e ver se ela tem validade ou não. É isso que eu queria dizer para os meus pares nesta tarde. Muito obrigado, senador Luiz do Carmo. Passa a palavra nesse momento ao senador Everton, que vai se posicionar sobre a questão da pauta de amanhã, e em seguida entraremos já direto na inscrição dos oradores. Senador Everton. Senhor presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores, é inconcebível o que estamos vendo em termos de conflitos entre os poderes da República. Porque diz o artigo 2º da nossa Constituição brasileira que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos, cada um com suas atribuições próprias e específicas. Se um se intromete no outro, nas atribuições do outro, há irregularidade. E eu lembro que isto parece estar acontecendo. Porque diz o artigo 53 da mesma Constituição Federal, que rege a nossa vida, a nossa civilidade, diz o artigo 53 que os parlamentares são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos. Então, como justificar que o eminente ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esteja agora determinando quebra de sigilo bancário de 10 deputados federais e de um senador? Como? Da mesma forma que este mesmo eminente ministro, sem sorteio, foi nomeado no ano passado pelo presidente do Supremo para proceder a um inquérito chamado Inquérito das Fake News, para investigar pessoas que ofendiam o Supremo Tribunal Federal, sem ter chamado, sem ter representado para o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República. Foi iniciativa própria do eminente ministro, que
que se tornou juiz, mas ao mesmo tempo investigador, responsável pelo processo, acusador e julgador. Portanto, isto vem usurpar atribuições do Ministério Público. Isto é irregular, não pode ser assim. E é a situação que nós estamos vivendo. E aí sobreveio agora essa outra questão, esse outro inquérito de alegados investidores, financiadores das fake news e que, portanto, precisam ser investigados. E o mesmo ministro continua investigando. Então isso não pode acontecer. Isso é uma barafunda jurídica inaceitável e justamente isto sendo cometido por aquela corte que deve ser a primeira a zelar pelo fiel cumprimento das normas constitucionais. Então, não é por outra razão que já há algum tempo vem ocorrendo uma insatisfação de milhões de brasileiros com certos comportamentos de ministro do Supremo Tribunal Federal, desde aquelas libertações de delinquentes famosos, mas por serem poderosos, eram facilmente colocados em liberdade. O que motivou incontáveis pedidos de impeachment de ministro do Supremo que estão até hoje dormindo em sono profundo nas gavetas do Senado Federal, sem que pudéssemos levar adiante nem ao menos a discussão. Pela mesma razão não teve prosperidade uma CPI da toga. Então, está na hora de nós, senadores da República, assumirmos as nossas obrigações e mediar esse conflito, procurar soluções, ver onde é que estão os erros. Se isto ocorre com o ministro do Supremo, que sejamos nós, os senadores, única instituição, o Senado, com poderes de sabatinar e liberar juristas para envergarem a toga do Supremo, como também para tirar-lhes o poder. Porque senão, os ministros do Supremo seriam inatingíveis, estariam acima da lei, não seriam iguais perante a lei. Por isso o Senado tem esse poder, mas isso não está ocorrendo, esta avaliação e, se for o caso, o julgamento. E isto precisa acontecer.